Neste final de semana, nós tivemos intensa movimentação na grande imprensa, em todos os jornais, na televisão, em todos os canais, uma movimentação intensa em relação à preparação dos nossos jovens para a realização na próxima semana do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Aproximadamente 8 milhões de brasileiros, em sua maioria jovens com menos de 24 anos, se preparam para o Enem, que ocorre no próximo final de semana. O Enem é a porta de entrada para a universidade em todos os estados do Brasil. Quero daqui desejar boa sorte aos participantes, especialmente aos estudantes do meu estado de Roraima, que vão participar da realização desta prova. E é exatamente, senhor presidente, sobre os jovens e sobre a necessidade de que o país tenha políticas efetivas para a juventude que pretendo falar agora. O esforço do ajuste fiscal, que considero fundamental para a retomada do crescimento e para a recuperação dos níveis de emprego, não pode penalizar políticas de apoio à juventude, sob pena de agravarmos as desigualdades sociais e comprometermos seriamente o futuro das novas gerações. Nosso país, mesmo levando em conta os avanços sociais inegáveis nos últimos 12 anos, ainda convive com problemas de toda ordem. Em praticamente todos os indicadores que analisemos, os jovens vivem uma situação de vulnerabilidade social maior, em todos os indicadores, de desemprego, de violência, de escolaridade, em todos é visível a vulnerabilidade dos nossos jovens. As dificuldades econômicas deste ano, por exemplo, levaram ao aumento dos níveis de desemprego, que, segundo os dados do IBGE, chegaram a 8,6% agora em setembro. Pois bem, esse número extremamente preocupante é 2 vezes maior entre os jovens entre 18 e 24 anos de idade. Embora utilize outra metodologia, a Organização Internacional do Trabalho chegou à conclusão semelhante, prevendo 15,5% de desemprego entre os jovens este ano, taxa 2 pontos percentuais maior do que a média mundial. E como enfrentar essa dura realidade? Certamente não teremos sucesso realizando cortes em programas de inclusão da juventude, que já se mostraram exitosos, como é o caso do FIES, do Ciências Sem Fronteira, do Pronatec. Programas importantes de inclusão da juventude que não podem, não devem sofrer cortes. São, na verdade, investimentos no futuro do país. Eles têm a capacidade, os jovens, de alavancar o desenvolvimento da nação por meio de estímulo à produção e disseminação do conhecimento técnico. Eventuais cortes em programas destinados à juventude podem agravar a situação de enorme vulnerabilidade dessa camada da população. Senhor presidente, os dados do último mapa da violência, produzido pela Secretaria Nacional da Juventude e pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, mostram uma realidade aterradora que comprova como tratamos os nossos jovens. No Brasil, os índices de mortes por arma de fogo são, em média, 2 vezes maiores entre pessoas de 15 e 29 anos. Quando comparados com o restante da população, quer dizer, os jovens morrem muito mais. No meu estado de Roraima, a situação é menos grave. Lá, a taxa de homicídios de jovens é 20% maior do que a de não jovens. Isso não é motivo de comemoração, é só um pouco menor. Pelo contrário, é importante lutar para diminuir os números da violência como um todo, e especificamente entre os mais jovens. Vidas promissoras não podem ser interrompidas dessa forma. É fundamental adotar ações coordenadas na área de segurança pública, com maior controle de armas, policiamento melhor preparado e equipado em regiões mais sujeitas à violência, redução da sensação de impunidade. Mas é igualmente fundamental não somente manter, mas ampliar os investimentos em educação. É por isso que tenho procurado dedicar os maiores esforços do meu mandato na defesa de políticas educacionais consistentes, de mais recursos, mais gestão pública eficiente na área de educação.
Trabalhamos muito pela inclusão no Plano Nacional de Educação, da garantia de aplicação de 10% do PIB no setor, ao final dos próximos 10 anos. Me esforcei e obtive sucesso, graças a Deus, na implantação de institutos federais de educação tecnológica e profissionalizante em Roraima, no meu estado. Nós temos a grata satisfação de dizer que a construção do Instituto Federal Zona Oeste de Boa Vista está a pleno vapor. Se Deus quiser, no primeiro semestre do ano que vem, nós teremos o atendimento de 1.250 jovens da nossa capital Boa Vista, estudando no Instituto Federal Zona Oeste de Boa Vista, fruto de um trabalho intenso com a reitoria do Instituto Federal, o professor Ademar, o nosso trabalho e o governo federal, o Ministério da Educação. Felizmente, as obras estão em andamento e isso é muito gratificante saber que a população jovem da nossa capital terá essa unidade de ensino profissionalizante, técnico e superior. Também o Instituto Federal, a unidade lá de Bonfim, 800 jovens serão atendidos lá no município de Bonfim, bem na fronteira com a Guiana, um município que tem uma parcela da sua população que também é indígena, que vai poder oferecer à nossa juventude lá da região de Normandia, de Bonfim, das comunidades indígenas, uma escola também de qualidade, gratuita, ensino técnico, profissionalizante e superior. E também anunciar com toda alegria, já que é um investimento na educação dos nossos jovens indígenas, Instituto Federal Indígena. Existe toda uma negociação, todo um diálogo com os professores e técnicos do Instituto Federal de Boa Vista, a reitoria, o professor Ademar, com as lideranças indígenas do nosso estado de Roraima, para que se encontre uma solução e identifique um local mais apropriado para a construção desse Instituto Federal Indígena. É o primeiro do nosso país que será construído lá no nosso estado de Roraima, provavelmente na terra indígena Raposa Serra do Sol. Essa é uma decisão que precisa ser tomada pelo povo indígena, pelas lideranças indígenas do nosso estado. São ações concretas, senhor presidente, que, ao contrário do que pretendem fazer, creio, os defensores da austeridade fiscal a qualquer custo, representam investimento com retorno garantido. Retorno em justiça social, melhores níveis de emprego e renda, diminuição da violência e também o desenvolvimento econômico. A nossa juventude não pode ser afetada com esse ajuste, com esse corte, de forma alguma, nos programas de inclusão da nossa juventude. Quero aqui defender com muita ênfase, porque percebo em todos os indicadores a vulnerabilidade da juventude brasileira, da juventude do nosso estado de Roraima. Senhor presidente, gostaria também de registrar neste momento um evento realizado na quarta-feira passada, que foi o Pacto Federativo para as Mulheres. A Procuradoria da Mulher, a senadora Vanessa Graziotin, junto à Procuradoria da Mulher da Câmara, junto à secretária nacional da UNALI, realizaram um evento na quarta-feira, um evento em que se discutia a inclusão das mulheres nas instâncias de poder. Infelizmente, senador Paulo Paim, nosso presidente, eu não pude participar desta importante reunião, embora tenha participado dos preparativos, das estratégias para a realização deste Pacto Federativo das Mulheres. Tive que ficar no Estado na quarta-feira por um problema de saúde familiar e, lamentavelmente, não pude participar, mas quero aqui registrar e parabenizar a senadora Vanessa por ter sido uma grande articuladora, por ter sido protagonista desse evento, que reuniu mais de 80 parlamentares de todos os estados brasileiros, deputadas federais, deputadas estaduais, vice-prefeitas, vice-governadoras. Então, um número muito elevado de mulheres no parlamento pôde participar desta importante reunião. E eu gostaria também de registrar a presença da deputada estadual do meu estado, deputada Leni Veras, que não é mais Leni Veras, que ela mudou agora, esqueci o sobrenome. Queria registrar também a presença do deputado estadual do meu estado, Evangelista Siqueira, registrar também a presença do deputado
de vários deputados lá de Roraima que vieram prestigiar esse pacto federativo, né? É importante aqui deixar claro que a deputada estadual Leni Rodrigues, né, que participou do evento, evangelista, a deputada federal Maria Helena Veronese, que é do PSB do meu estado, deputada Chérida, quer dizer, houve uma boa representação, né, com a presença parlamentar dessas pessoas que são comprometidas para que a gente possa efetivamente ter a ampliação dos espaços de poder com a presença da mulher. Organizado pela Procuradoria, como disse aqui, da senadora Vanessa, a UNALI, o Pacto Federativo pelo Direito das Mulheres foi prestigiado por 80 parlamentares de todo o Brasil. Como diz trecho da Carta de Brasília, o Pacto Federativo é estratégico em defesa dos direitos das mulheres e reafirma a necessidade da presença feminina nas casas legislativas em condições de representatividade social como determinante para o cumprimento constitucional dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e do desenvolvimento dos entes federados. Fruto da articulação de mulheres organizadas, das parlamentares das duas casas, do Senado e da Câmara, o documento é determinante no trato da ampliação da presença feminina na vida política do país, especialmente no poder legislativo. Neste contexto, a Carta de Brasília reclama o fato de o Brasil ocupar uma posição em desvantagem na presença feminina nos parlamentos. Entre 190 países pesquisados, o Brasil fica na 100ª posição, uma posição bem ruim, né, devido à baixa representação feminina. De fato, este é um dos menores índices do mundo e só vem confirmar nossa subrepresentação nos parlamentos brasileiros. Se na Câmara dos Deputados somos representadas por 51 parlamentares, o que equivale apenas a 10% do total das Assembleias Legislativas, ocupamos somente 11% nos cargos e nas câmaras municipais, nossa presença é de 13% do total. Ou seja, num país onde nós mulheres somos 51,5% da população, ainda estamos subrepresentadas no Poder Legislativo, no âmbito dos 3 esferas municipal, estadual e federal. O documento histórico também ressalta que 15 dos 27 estados brasileiros ainda não têm representação feminina no Senado e evidencia que 12 dos 28 partidos atuantes na Câmara dos Deputados não têm mulheres entre seus integrantes. Daí a relevância deste pacto, que foi assinado quarta-feira agora, que vem reafirmar a necessidade de ampliarmos a presença da mulher na política, e uma das metas estratégicas nesse sentido é a realização anual do Encontro dos Entes Federados, Pacto Federativo pelos Direitos das Mulheres. Muito importante que essa realização desse encontro de quarta-feira possa se repetir anualmente para que esse debate esteja sempre em evidência no Poder Legislativo. Para nós, parlamentares, unificar esta causa, percebida como realidade semelhante em todas as casas legislativas do país, será, a partir de agora, a meta prioritária do movimento em que reivindicamos mais espaço de poder para as mulheres na política. Com base nesta meta, pedimos celeridade na aprovação da PEC número 134, de 2015, que estabelece reserva mínima de vagas nas próximas legislaturas. Pela proposta, a reserva começa com 10% do total de cadeiras, ampliando para 12% na eleição seguinte, chegando a 16% na terceira eleição. Portanto, esta PEC, que acrescenta artigo ao ato das disposições transitórias da Constituição, com o fim de reservar vagas para cada gênero da Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas câmaras municipais de todo o país, já foi aprovada no Senado e precisa agora passar pela aprovação na Câmara dos Deputados. Estamos na luta e talvez haja quem se indague o porquê de uma ação tão determinada em torno da definição de uma lei de cotas com foco em gênero para os legislativos. Posso responder que esta posição, do qual comungo, se faz necessária,
diante da dificuldade que encontramos para convencermos os dirigentes de partidos políticos a tomarem as devidas providências que garantam a ampliação da presença feminina nas casas legislativas, onde, via de regra, enfrentamos muitas dificuldades para aprovarmos matérias relevantes aos direitos das mulheres. Aliás, neste sentido, um ponto forte da Carta de Brasília, além da reserva de vagas para as mulheres nas eleições, é a garantia do tempo de televisão, assim como maior acesso das candidaturas ao recurso do fundo partidário. A propósito, apresentei projeto de lei propondo o estabelecimento de reserva de tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão para as candidaturas das mulheres. A ideia é elevar o percentual do fundo partidário destinado à manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Volta-se também a garantir o percentual do tempo de propaganda partidária gratuita destinada a promover e difundir a participação política feminina. Da nossa parte aqui do Congresso, também firmamos o compromisso de nos empenharmos para a aprovação da PEC que garante a presença da mulher na mesa diretora da Câmara Federal e do Senado, nas Assembleias Estaduais, nas câmaras municipais e da Câmara Distrital. De igual modo, nos comprometemos em lutar pela criação de órgãos representativos das mulheres nas esferas políticas e administrativas, em todas as casas legislativas estaduais e do Distrito Federal, bem como nas 26 câmaras municipais das capitais brasileiras. Reafirmamos ainda a luta pela aprovação de matérias relevantes que garantam os direitos das mulheres nas áreas de saúde, trabalho, educação, direitos humanos e, especialmente, no que se refere à aprovação de proposições com a finalidade de enfrentar a violência e de reforçar o financiamento de políticas públicas dirigidas às mulheres. Enfim, na luta em prol do avanço da representação feminina nos legislativos brasileiros, quero, juntamente com minhas colegas de parlamento, conclamar apoio à proposta de cota nos legislativos brasileiros. Para nós, esta é a melhor forma de garantirmos dignamente nossa representatividade social em cumprimento constitucional aos fundamentos do Estado Democrático de Direito e desenvolvimento dos entes federativos. Era isso, senhor presidente. Eu não poderia deixar aqui de, apesar da nossa ausência nessa reunião do Pacto Federativo realizado na quarta-feira passada, onde tivemos a alegria de receber parlamentares do Brasil inteiro, inclusive do nosso estado de Roraima, deputadas federais, vereadoras, registrar a importância desse evento, de estarmos discutindo na pauta aqui do nosso Congresso, do Senado e da Câmara, a importância da ampliação da participação da mulher nas instâncias de poder, no poder legislativo, no poder executivo, no poder político do nosso país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.